Nas nossas mãos, bom Deus, entrego meu espírito, meu coração, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, continuando aqui a nossa série do Sola Escritura nos Padres da Igreja. Hoje o episódio é sobre Santo Atanásio, que viveu de 296 a 373 e foi um campeão da ortodoxia. Chegou a ser exilado 5 vezes para conseguir a vitória da fé católica ortodoxa correta contra os arianos. Os arianos, que eram um grupo que vieram do bispo Ário, eles diziam que Jesus Cristo não era Deus. Basicamente era isso. Ele não era da mesma substância do Pai, né? Então, a gente vai ver que várias vezes, praticamente todas as passagens, Atanásio está aqui brigando contra os arianos. Foi uma heresia que foi tão perigosa que mais da metade dos bispos chegou a cair nela, quase engoliu a igreja. Mas pela graça do bom Deus, a coisa não aconteceu e a vitória de Atanásio foi maior, tá? Então, vamos aqui, pessoal, relembrando o que é a Sola Escritura. Como disse, todos os vídeos, né? Isso não é... A Sola Escritura não nega a tradição, apenas diz que ela não é suficiente para estabelecer doutrinas. Existe um outro jeito de formular esse princípio, tá? Para a gente variar um pouco, tem como abordar ele de diversos ângulos, né? Nós podemos dizer que a Bíblia é infalível e suficiente, é a única norma infalível e suficiente para as regras de fé e prática da igreja, tá? Então, de fé e prática. Então, se tem alguma prática que não está na Bíblia, eu posso descartar isso como tradição de homens. Isso não é inspirado, isso não é divino, isso não é parte da revelação. Isso no pensamento protestante. Então nós vamos primeiro ver as práticas que Atanásio aceita, né? Veja que interessante. Começando aqui pelo sinal da cruz. Tem uma obra de Atanásio chamada Sobre a Encarnação do Verbo, tá? Ele vai falar, já no capítulo 1, o contexto da passagem. Ele diz: agora, Macário, devemos dar um passo adiante na fé da nossa santa religião, e considerar também como o Verbo se fez homem e seu aparecimento divino em nosso meio. Então aqui ele vai falar sobre Jesus, sobre a encarnação e tal, várias coisas. Isso é outra coisa, tá, gente? No nosso apostolado, a gente sempre tenta dar o contexto da passagem, né? Não é só pegar a passagem recortada e falar lá, pronto, defender o que eu penso, e não é assim que a gente lê o padre, né? Então, na mesma obra, no capítulo 8, olha o que ele diz sobre o sinal da cruz. Além disso, os demônios costumavam enganar as mentes dos homens, fixando residências em fontes, rios, árvores ou pedras, e impondo-se às pessoas simples com suas fraudes. Mas agora, desde o aparecimento divino do Verbo, toda essa fantasia cessou, pois pelo sinal da cruz, se um homem quiser usá-lo, ele expulsará seus enganos. Aqui já começa a ficar estranha a coisa, né? Peraí, sinal da cruz não está na Bíblia, né? Você fazer sinal da cruz para expulsar os enganos de Satanás, os demônios, isso aqui é tradição oral, né? Então, já começa a ver que ele está aceitando uma prática, lembra que eu falei da definição? Que veio por um canal oral de comunicação, não veio da escritura, tudo bem? Então, mais à frente, né? Ele vai falar, no 850, numa palavra, o que persuadiu os bárbaros e pagãos de todos os lugares a abandonarem sua loucura e darem ouvidos à paz, salvo a fé em Cristo e o sinal da cruz? Então, há um pouco, ele está dizendo que o sinal da cruz e a fé em Cristo, eles convertem os pagãos. Por que isso acontecia? Porque as pessoas tinham espíritos e tudo, e ele dizia que pelo sinal da cruz o espírito era expulso, então os pagãos se convertiam. Então, olha a força do sinal da cruz para Atanásio. Nós vamos ver mais ainda, né? Aí ele continua, que outras coisas deram aos homens uma fé tão certa na imortalidade como a cruz de Cristo e a ressurreição do seu corpo? Aí tem mais uma, né? E os demônios, longe de continuarem a impor-se às pessoas por meio de seus enganos, oráculos e feitiçarias, são derrotados pelo sinal da cruz se tentarem. Aí sobre a encarnação do Verbo 8:55. Bom, até isso está falando, tá, mas isso aí, entendeu? É uma questão mística, né? Coisa meio assim, que ele faz ali para expulsar espírito. Isso não é prática, né? No sentido do que eu estou falando. Veja que interessante. O sinal da cruz prova a divindade de Cristo para Atanásio. Olha o que ele diz na mesma obra. E aqui está outra prova da divindade do Salvador, que é realmente surpreendente.
Aí ele fala, né, sobre os ídolos, né? Então, alguém já lutou contra todo o sistema de adoração de ídolos e toda a hoste de demônios, né? E aí ele diz várias coisas sobre os ídolos dos gregos, dos pagãos. Aí depois no final ele fala assim: os seus chamados deuses são derrotados pelo sinal da cruz. E o Salvador crucificado é proclamado em todo mundo como Deus e o Filho de Deus. Então olha aí, o que o sinal da cruz faz? Primeiro, prova a divindade de Cristo, proclama Jesus como Salvador crucificado e Filho de Deus, converte os pagãos e é colocado ao lado da fé de Cristo, fé em Cristo, né? Para converter as pessoas. A fé em Cristo e o sinal da cruz. Tá? Então essa é a força do sinal da cruz para Atanásio. E é a tradição oral. Não está na Bíblia, né? Que você vai, não tem um apóstolo fazendo o sinal da cruz para expulsar demônios. Não existe isso na Escritura. Aí tem as objeções, né? Que o pessoal tem comentado bastante nos vídeos, né? Principalmente protestantes. E às vezes eles acabam comentando, enfim, sempre de uma mesma maneira, e a gente consegue até prever um pouco, às vezes, né, o que vai ser dito, né. Uma objeção que pode aparecer é o seguinte: mas ele não disse que aprendeu o sinal da cruz pela tradição oral, ele pode ter tirado da Bíblia. Olha, na verdade ele disse que aprendeu de Santo Antão. Se você for ver na vida de Santo Antão, que é Santo Antão era um santo que ensinou muito Santo Atanásio, ele brigava com o demônio fisicamente. Né? No final da vida, o demônio apareceu como um bebê para ele, uma criança. Tá? Mas essa era a força espiritual de Santo Antão. Mas Santo Antão, na vida de Santo Antão, onde Atanásio descreve a vida dele, né? Já lá no capítulo 78, ele fala assim: onde está o sinal da cruz, a magia é fraca e a bruxaria não tem força. Então, esse era o ensinamento de Santo Antão. Foi ali que ele aprende, ali que ele aprendeu, né, a questão. Tá? Então, foi por um canal oral. Aí alguém pode dizer assim: mas não é o sinal da cruz que você faz, né? Aquele que faz assim, né? Está falando da cruz, um sinal da cruz, né? Então, também não. Ele está falando desse sinal que nós fazemos, né? Então, vamos provar. Então, na vida de Santo Antão, que Santo Antão está ensinando, né? Ele fala assim: pois assim os demônios fazem seus aparentes ataques contra aqueles que são covardes. Agora o verbo: assinalem-se, portanto, com a cruz, e partam corajosamente, e deixe que esses se divirtam. Então eles partiram fortalecidos com o sinal da cruz. Né? Então a fala de Santo Antão: assinalem-se, quer dizer, façam você. Depois vai falar mais uma vez, no 80. Mas se você não for capaz, ignore seu conflito conosco e você verá o poder da cruz de Cristo. E tendo dito isso, ele invocou a Cristo, ó o verbo, e sinalizou os sofredores 2 ou 3 vezes com o sinal da cruz. E imediatamente os homens se levantaram inteiros e em sã consciência. E imediatamente deram graças ao Senhor. Então olha aí, Atanásio está aceitando uma prática, né, que veio da tradição oral como válida. Né? Faz tudo que ela deve fazer, aí prova a divindade, converte pagãos, enfim, e não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema com isso. Vamos ver agora como que ele via a tradição. A gente vai falar um pouco da tradição depois da igreja, tá? No final, vamos ler as passagens protestantes, que eles alegam, né, na qual ele teria defendido só a Escritura. Então, tem uma carta que ele faz a Serapião, e no contexto ele está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo isso, aquilo, não sei o quê. E no final, lá no 1:28, ele diz: mas para além dessas palavras, olhemos para a própria tradição, ensino e fé da Igreja Católica desde o início, que o Senhor deu, os apóstolos pregaram e os padres mantiveram. Sobre isto está fundada a Igreja. E aquele que dela se afastasse não seria cristão e não deveria mais ser assim chamado. Ó, tem tanta coisa aqui que eu não sei nem por onde começar. Vou falar bem sincero para vocês. Primeira coisa, a igreja se funda sobre a tradição? O ensino e fé da igreja? Eu pensava que era só sobre a Escritura. Né? Então, como assim? Claro que as coisas vão concordar, meu Deus do céu, mas a tradição também é fundamento. Veja que interessante a colocação dele. Né? Sobre isso está fundada a igreja, sobre a tradição. Olha que interessante. Né? Outra coisa, a tradição. O Senhor Deus, os apóstolos pregaram e os padres mantiveram. Olha a segurança de Atanásio, perdão. A segurança de Atanásio na tradição. Os padres mantiveram a pregação apostólica pela tradição. É um canal válido, é um canal seguro, é um canal infalível.
está preservado do erro. Os padres mantiveram. Eu não vou olhar para a tradição como se fosse uma coisa corrompida, né, onde eu tenho que desconfiar e aí eu tenho que usar a Bíblia contra a tradição para ver se a tradição está certa. Os padres mantiveram. E é o que ele diz. Quem se afastar da igreja não seria cristão e não deveria mais ser assim chamado. Mas como assim? Né? O que faz alguém... Eu pensava que o que faz alguém não ser cristão é se afastar da escritura, mas se afastar da igreja, não, o cara invalida, não é mais cristão. Então, a autoridade da igreja. Isso é muito interessante. Vamos lá. Agora vou mostrar para vocês uma fofoquinha de bispos. Gente, essa é muito interessante. É uma historinha que eu vou contar aqui com os documentos e segura aí que vai valer a pena. Teve uma vez que Atanásio lá em Alexandria, Atanásio de Alexandria, né, o nome patrístico dele, porque ele era bispo em Alexandria, cidade lá no Egito. Então, o prefeito do Egito foi lá, presidente lá, e nomeou um bispo, né, tirou ele, expulsou ele fora, colocou um bispo chamado Gregório. Então, olha o que Atanásio diz. Ora, os ultrajes que foram cometidos contra nós e contra a igreja são estes. Enquanto realizávamos nossas assembleias em paz, de repente, o prefeito do Egito publica uma carta pública, na forma de um édito, declarando que um certo Gregório da Capadócia estava vindo para ser meu sucessor na corte. Então, quer dizer, cancelou Atanásio, falou, ó, você tá fora, rapaz, né? Risca nele. E colocou Gregório no lugar. O que faz Atanásio nesse momento? Olha o que ele faz. Quando sai isso está na Apologia ad Constantium. Quando sai de Alexandria, não foi a sede de seu irmão, nem a qualquer outra pessoa, mas apenas a Roma. E tendo apresentado o meu caso à igreja, pois essa era a minha única preocupação, passei meu tempo no culto público. Nossa, que interessante. Parece que Atanásio era um papista, né? Foi lá, né, pedir asilo para Roma, para ajudar o Papa. Falou, viu, estou com um problema aqui, me expulsaram da igreja. E o pessoal está errado. Me ajuda, pelo amor de Deus, né? E como é que será que ele argumentou com o Papa? Vamos ver se vocês vão entender onde eu quero chegar. Será que ele usou a escritura para argumentar com o Papa que a decisão foi errada? Na verdade, pessoal, ele fala sobre uns certos cânones eclesiásticos. Então, olha o que ele vai dizer. Na carta encíclica 1, né? Pois nossos cânones, aqui os cânones eclesiásticos, tá? E nossas regras não foram dados às igrejas nos dias atuais, mas foram transmitidos a nós com sabedoria e segurança, de novo, a segurança da transmissão, que eu falei, por nossos antepassados. Nem a nossa fé começou nesse momento, mas ela veio até nós, o Senhor, através de seus discípulos. Para que, portanto, as ordenanças que foram preservadas nas igrejas desde os tempos antigos até agora não se percam em nossos dias, despertem-se, irmãos, né? Ele vai falar, ou seja, resumindo, tá? Existem alguns cânones e regras que vêm do tempo dos apóstolos e foram transmitidos até hoje, e são ordenanças preservadas nas igrejas desde os tempos antigos, né? E aí ele fala, acorda, gente, evoquem essas regras para vocês me ajudar. Mas que regra ele está falando? Que cânon é esse? Na carta do Papa Júlio, em resposta, a gente vê do que ele está falando. Olha que interessante. Ele defende Atanásio e vai ecoar essa fala, né? Olha o que o Papa Júlio diz. Pois, comentando essa expulsão de Atanásio, né? Pois qual cânone da igreja, ou qual tradição apostólica garante isso? Que quando uma igreja estava em paz, e tanto os bispos estavam em unanimidade com Atanásio, o bispo de Alexandria, Gregório deveria ser enviado para lá. Um estranho na cidade. Não foi batizado lá, nem conhecido pelo corpo geral, não foi desejado pelos presbíteros, pelos bispos, pelos leigos, né? Enfim, e foi nomeado por soldados. Aí ele diz, pois aqueles que vieram para cá, Roma, né, é o Papa falando, reclamaram que esse era o caso. Então, olha lá, aqueles que vieram reclamar disseram que esse era o caso, que ele estava indo contra esses cânones. Agora veja o final, é aqui que eu queria chegar. A continuação do raciocínio do Papa. Mesmo supondo que Atanásio estivesse na posição de criminoso depois do concílio, essa nomeação não deveria ter sido feita de forma ilegal e contrária à regra da igreja. Agora, como deveria ter sido feita? Os bispos da província deveriam ter ordenado naquela mesma igreja, desse mesmo sacerdócio,
desse mesmo clero. Agora pausa e sublinha 1.000.000 de vezes o que eu vou falar aqui. E os cânones recebidos dos apóstolos não devem, portanto, ser postos de lado. Isso está na Apologia contra Arianos, parte 1:30. Vou repetir. Os cânones eclesiásticos, que são regras da igreja, eles são recebidos dos apóstolos. O Papa Júlio e Atanásio conhecem um certo documento que veio dos apóstolos, né, tem origem apostólica, né, que é apostólico, e que determina regras. Que documento é esse? São as constituições apostólicas. Esse documento ele já foi bastante adulterado, porque os arianos colocaram as mãos nele, mas tem uma parte dele, especialmente o capítulo 47 do 8º livro das Constituições, tem os cânones dos apóstolos, que são regras para as igrejas. Por exemplo, um bispo tem que ser ordenado por 2 a 3 bispos. Se um bispo batizar uma pessoa com uma imersão só, seja deposto. São coisas jurídicas, né? Só que essas determinanças são tidas como apostólicas para Atanásio. Então não é só a Escritura. A revelação apostólica não está só na Bíblia. Existe uma parte da revelação que está nesses cânones apostólicos. Veja que interessante isso, né? E, obviamente, né, que vai ser da mesma autoridade. Eu sei que muitas pessoas vão chegar aqui e falar assim, mas pode ser uma falsificação, não dá para confiar. Gente, eu não estou querendo convencer você que está nos assistindo de crer nas constituições apostólicas. Os ortodoxos até hoje aceitam esse documento, esse fragmento que eu estou falando, o capítulo 47. Você não é obrigado a crer nela. Nós não estamos discutindo aqui uma apologia para você crer exatamente como cria Atanásio. Eu estou querendo ver como ele cria, no que ele tinha como autoridade, quais eram as fontes que ele aceitava. Então a gente tem que desligar um pouco o nosso, vamos dizer assim, nosso julgamento do que eu acho daquilo. Nós estamos analisando a mente do padre. E ele está dizendo que tem cânones das igrejas, são regra de fé e prática, né, no caso, que são dos apóstolos. Eu não acho que isso aqui é intransponível para quem defenda a sola escritura. Falando em cânon, né, o cânon bíblico, lógico, né, agora sim, vamos falar do cânon bíblico um pouquinho. Atanásio é o primeiro a acertar a lista do Novo Testamento, acertou lá em 367 depois de Cristo. O Antigo Testamento ele errou, não acertou nem o católico nem o protestante, ficou meio termo. Mas o Novo Testamento ele colocou certinho, né? E de onde que ele retirou o conhecimento de que aqueles livros eram inspirados? Será que foi da Escritura? Vamos ver o que ele fala na carta 39. Ele fala aqui, né? Visto que alguns tomaram em mãos para reduzir e ordenar para si os livros chamados apócrifos e misturá-los com as Escrituras divinamente inspiradas, das quais fomos plenamente persuadidos, como aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros das palavras, entregues aos pais. Então ele diz que as Escrituras foram entregues aos pais. Olha que interessante. Pareceu-me bom também para mim, tendo sido instado a isso por verdadeiros irmãos, apresentar-vos os livros incluídos no cânon e transmitidos e credenciados como divinos. Então olha lá, as Escrituras são entregues aos pais e transmitidas como divinas. Atanásio reconhece o cânon bíblico pela tradição e não pela Escritura. Veja que interessante. Ele tem que ter a fé que isso aqui está sendo preservado. Se ele começar a duvidar da tradição, ele não vai crer mais na Escritura, né? Então, aqui, sim, né? Agora, então tem os cânones eclesiásticos e o cânon bíblico, tudo bem? Mas o cânon bíblico está atestado aqui, né? A transmissão de via oral de revelação, que é como a gente sempre diz aos protestantes, o argumento do cânon é muito presente na discussão de sola escritura. E por último, uma pequena tradição só, que ele aceitou a virgindade perpétua de Maria. No discurso contra os arianos, ele diz: portanto, aqueles que negam que o Filho é Pai, por natureza e própria de sua essência, neguem também que ele assumiu a verdadeira carne humana de Maria sempre virgem, sempre Virgo Maria. É o dogma da virgindade perpétua. Que aqui, sim, a gente sabe que está muito mais estabelecido na tradição do que nas escrituras. Então, mais uma prova imaterial de que ele não cria em sola escritura. Ele aceitava doutrinas de parte oral, tá? E como é que ele via a igreja, né? Então, vamos lá. O concílio de Nicéia foi o concílio que lutou contra o arianismo. Como eu estava dizendo, os cristãos diziam
que Cristo era da mesma essência, da mesma substância do Pai, tá? Isso em grego se dizia homoousios, tá? E os arianos disseram assim, não, ele não é que ele é da mesma substância, ele é semelhante. Aí colocaram um iota, ficou homoiousios, semelhante ao Pai. E Atanásio falava, não, homoousios, e eles, homoiousios, e ficava essa briga, né? E aí vem o sínodo de Niceia, que vai debelar a heresia ariana, faz o primeiro credo lá da igreja e responde, né, a heresia. Então, olha o que ele diz sobre o concílio. Ele fala assim, quem não denunciará a sua audácia, está falando dos arianos, né, que sendo poucos em número, fariam com que as suas decisões prevalecessem sobre tudo. Eu vou pular porque aqui é para ir mais rápido, né? E cancelariam as forças os decretos de um concílio incorrupto, puro e ecumênico. Ó, se o concílio é incorrupto e puro, o concílio é infalível. Não há mancha nele, não há erro nele. Então, olha aí, existe uma outra autoridade capaz de infalibilidade para Atanásio, que não é só a Escritura, porque o concílio é incorrupto e puro. Aí alguém vai falar assim, não, mas o concílio é corrupto e puro porque ele está conforme a Escritura. Também, não é só conforme a Escritura, é porque ele usa a Escritura dentro do contexto da tradição. Né? Ele lê a Escritura com a lente da tradição. Essa dupla é que dá a segurança. Não é só a Escritura sozinha. Depois nós vamos ver lá na frente que os arianos usavam a Escritura de monte. E ele vai até criticar isso. Então, não é só porque está conforme a Escritura, é porque está conforme a interpretação que a tradição dá da Escritura. Então, continuando, né? Tem uma outra frase fortíssima, ó, a de Áfros, na Epístola de Áfros. Mas a palavra do Senhor, que veio através do sínodo ecumênico de Niceia, permanece para sempre. Então, novamente, né? A palavra do Senhor veio pelo sínodo. Permanece para sempre. Você acha que o sínodo, na cabeça dele, é infalível ou não? Você acha que dá para questionar isso aqui? Autoridade máxima, gente. Palavra do Senhor permanece para sempre. Ponto. Né? Na carta 49, ele vai falar um pouco sobre a sucessão apostólica. Olha que interessante. Pois a ordem que o Senhor estabeleceu pelos apóstolos permanece justa e firme. A sucessão apostólica não se quebrou, mas a covardia dos irmãos cessará. Pois se todos tivessem a mesma opinião dos seus atuais conselheiros, como você teria se tornado cristão, já que não haveria bispos? Como assim? Olha a pergunta que ele faz. Como você vai se tornar cristão se não tem bispo? Olha a necessidade da igreja para a fé cristã. Vital. Se não tiver bispo, o pessoal não consegue nem se tornar cristã para Atanásio. Isso é muito interessante. Alguém poderia falar assim, não precisa de bispos. Basta estar conforme a Bíblia. Não é isso que ele fala. Né? Eu já falei aqui na outra vez. A mesma frase. Quem se afastasse da igreja não pode ser chamado de cristão. E aqui ele está dizendo, você não pode ser cristão se não tiver bispo. É a mesma ideia. Então, ao magistério da igreja, o que faz? Ele possibilita que a pessoa se torne cristã. Então, assim, acho que já está bem demonstrado aqui, na tradição, no magistério, enfim, que ele não creu em sola escritura. De forma nenhuma. Mas, vamos lá. Agora a gente vai responder algumas objeções que são até mais interessantes. São bem interessantes, na verdade. Né? Sobre a suficiência bíblica. Olha, quando a gente fala em suficiência, a pergunta que fica é suficiente para quê? Né? Quando ele fala assim, a escritura é suficiente. Suficiente para quê? Do que você está falando? Então você tem que ver o contexto. Né? Eu vou dar um exemplo. Tá? Por exemplo, tem uma frase que eu até anotei aqui, já está a caneta, né? Olha o que ele diz na carta Tomos ad Antiochinos. Estamos convencidos de que vocês, sendo ministros de Deus e bons administradores, vocês são suficientes, olha o que ele vai falar para os bispos, para ordenar os assuntos da igreja em todos os aspectos. Aí eu vou falar o quê? Nossa! O bispo, os ministros de Deus são suficientes para ordenar os assuntos da igreja em todos os aspectos. Nossa, sola bispos. Não precisa de tradição.
não precisa de escritura, porque em todos os aspectos, né? Então tem que ver o contexto. Aí ele estava falando de um problema que estava sendo ali na igreja, estava regulando algumas coisinhas. Ele não está falando de doutrina, por exemplo. Então, eu não posso pegar a frase solta e, né, tentar provar minha opinião. Então vamos logo às frases, deixar de preâmbulo, né? Então, olha lá. Primeira frase citada no blog 2 Dedos de Teologia. Assim, contra os pagãos. Ainda assim como você deseja ouvir sobre isso, Macário. Esse Macário está sempre ouvindo o que Atanásio fala, né? Vamos estabelecer adiante alguns pontos da fé em Cristo, pois as sagradas e inspiradas escrituras são suficientes para declarar a verdade. Aí o protestante lê isso aqui e fala lá, nossa, sagrada e inspirada escritura é suficiente para declarar a verdade. A verdade do quê? De alguns pontos da fé em Cristo. Ele acabou de falar. Qualquer católico vai concordar com isso. A escritura é suficiente. Se ela disser uma verdade sobre Cristo, eu vou crer. O que tem a ver? Né? Não está dizendo... Bom, vamos ler a citação toda, né? Mesmo assim, deixe-nos expor alguns pontos da fé em Cristo, embora você seja capaz de descobri-la nos oráculos divinos. Ainda assim, generosamente desejo ouvi-la de outros também. Aí ó a frase. Pois embora as escrituras sagradas e inspiradas sejam suficientes para declarar a verdade, existem outras obras de nossos abençoados mestres, compiladas para esse propósito. Ah, entendi. Entendi porque que ele cortou a citação, né? Porque ele diz, embora as escrituras sejam suficientes, existem outras obras nesse propósito. Quer dizer, tem coisa que também faz o que a escritura faz. Olha que interessante. Se ele encontrar algum, obterá algum conhecimento da interpretação das escrituras e será capaz de aprender o que deseja saber. Então, o que isso prova? Que as escrituras são suficientes para provar alguns pontos da fé em Cristo. Joia. Estamos de acordo. Prova sobre a escritura? Ao meu ver, não. Até porque entrarei em contradição com todas as passagens que a gente colocou aqui. Aí a segunda, né, que a escritura é mais do que suficiente. Então, falando contra os hereges, né, então na epístola ele está falando contra vários hereges, e aí ele diz assim, mas já que a Sagrada Escritura é, em todas as coisas, mais que suficiente para nós, recomendo àqueles que desejam saber desses assuntos que leiam a palavra divina. Aí o protestante lê isso aqui e fala, nossa, em todas as coisas, mais que suficiente para nós. Parecido com o que eu falei dos bispos, né? Se são suficientes para todos os aspectos da igreja. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a frase é um pouco hiperbólica. Então, que assunto está falando Atanásio nesse contexto? Do que está falando? Né? Vamos ler o contexto imediato. Primeiro, ele começa a dizer o seguinte, que os hereges usam a escritura para convencer as pessoas. Olha lá. Seus defensores estudam e citam as escrituras, a fim de que possam parecer, por suas palavras, que têm uma crença correta, e possam persuadir os seus seguidores a acreditar no que é contrário às escrituras. Então olha aí, os arianos, os hereges, usavam Bíblia também, só que eles usavam de uma maneira ruim, errada, tudo bem? E aí ele cita várias heresias e depois fala das artimanhas de Satanás, que todas elas mentem, que elas usam a escritura, que isso, que aquilo. E aí beleza, no final, quando ele acabou de falar dessa parte, ele diz duas coisas interessantes. Ele começa assim, agora... Alguém poderia descrever longamente sobre essas coisas. Mas que coisas? As heresias e como as artimanhas de Satanás. Se desejasse entrar em detalhes a respeito delas. Pois a impiedade e perversidade das heresias são múltiplas e variadas, e a astúcia dos enganadores é muito terrível. Já está falando desse contexto. Aí ele vem. Mas como a Sagrada Escritura é, de todas as coisas, a mais suficiente para nós, recomendo, portanto, aqueles que desejam saber mais sobre esses assuntos, mas que assuntos? As artimanhas de Satanás e as heresias, que leem a palavra divina. Então o que ele está falando aqui? Que a Sagrada Escritura é a fonte mais suficiente de todas as que existem para que você saiba as artimanhas de Satanás e entenda as heresias da época. Perfeito. Ninguém vai discordar disso, né? E também que é mais suficiente do que uma possível obra humana, né? Quando ele diz aqui, se alguém desejasse escrever longamente dessas coisas, né? Ou seja, alguém poderia descrever, mas a escritura já de todas as coisas mais suficiente. Então eu não preciso escrever. Né? Depois na frente eu não coloquei aqui, mas depois ele vai falar assim, então leia a Bíblia e eu vou passar para o que eu acho importante e muda de assunto. Ele está fazendo uma referência para a pessoa, né? Alguém podia escrever isso, mas já tem a Bíblia é suficiente para explicar essa parte, então vamos mudar de assunto. É isso que ele está fazendo. Ele não está opondo a escritura contra a tradição oral.
Ele não está dizendo assim, não, a tradição oral não é suficiente, a escritura é. Ele não está falando nesse contexto, tá? Depois tem uma outra também, que ela era suficiente por si só, na carta 59. Olha o que diz. Pois a fé confessada pelos pais, de acordo com as divinas escrituras, é suficiente por si só para derrubar de uma vez só toda a impiedade e estabelecer a crença religiosa em Cristo. Ele está falando do credo, né? Que o credo está de acordo com as escrituras e ele é suficiente para derrubar o arianismo. Muito bem. E isso não prova só a escritura. Prova que foi suficiente para derrubar o arianismo, né? Então, veja, você não pode pegar uma situação particular e extrapolar de maneira universal. Isso, pelo menos como eu penso, né? Se você lê no contexto, ele diz: pensei que todas as conversas sobre os hereges tivessem sido interrompidas, né, ou seja, refreadas pelo sínodo de Nicéia, pois a fé é confessada pelos padres e vai. Então está falando do sínodo, certo? Que a fé é suficiente para derrubar o arianismo. Agora eu vou dar um contra-exemplo. Na carta a Epicteto ele diz: pois o que é tão manifestadamente demonstrado ser mal, não é necessário ficar expondo mais tempo, para que as pessoas não considerem um assunto duvidoso. Basta apenas responder essas coisas da seguinte forma. Ó a resposta. Estamos satisfeitos com o fato de que esse não é o ensinamento da Igreja Católica e nem os padres o sustentaram. Ponto. E aqui ele não diz escritura. Então, lá, teve um erro ali que ele falou, ó, isso é errado, tá? E como é que eu sei? Porque a Igreja não ensina e os padres não sustentam. Não, tudo bem. Nesse caso, a opinião da Igreja e dos padres foi suficiente. Nem por isso eu vou pegar essa frase e dizer, ah lá, ele sola a igreja, sola padres. É a tradição, o magistério e a escritura. E cada um tem uma função. Se eu vou brigar com os hereges, eu uso a escritura. Se eu vou regular, por exemplo, me expulsar da igreja, eu preciso de uma ajuda, um suporte, eu vou na tradição, que eu sei que tem os cânones eclesiásticos dos apóstolos. Ou uso o sinal da cruz. Se eu quero saber o cânon bíblico, na tradição. Né? Se eu estou com algum problema, eu vou ao Papa. Então, depende do que está acontecendo. O fato dele dizer que a escritura é suficiente para uma situação do tipo refutar hereges, não a torna suficiente para toda e qualquer situação. Né? Para toda a regra de fé e prática da igreja. Então ele mostra isso no seu proceder. Acabando já, gente. Tem mais, acho que duas ou três passagens de Atanásio. Né? Aí ele diz assim, ó, sobre estar de acordo na escritura, né? Qual das duas teologias anuncia nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e Filho do Pai? Esta que vós rejeitastes ou aquela que falamos e sustentamos com base nas escrituras? Então tá bom, então as escrituras dão base para a gente anunciar Jesus Cristo como Deus. Muito bem, concordamos, isso não prova só a escritura. Né? Portanto, se eles falarem, seguir-se-á uma condenação. E se suspeitarem, provas da escritura serão lançadas sobre eles de todos os lados. Aí tem um apologista, que é o James White, um apologista, se eu não me engano, ele é batista, reformado, e ele, né, faz uma ironia, ele fala, provas da escritura? Por que a gente não lança sobre eles o peso da tradição oral e encerramos a questão? É desse modo que devemos lidar com tais doutrinas, como a infalibilidade papal e a ascensão de Maria. Né? Mas esse não é o meio usado por Atanásio. Em vez disso, ele mostra a consistência da sua própria crença na Escritura, né? De acordo com o mesmo padrão da Escritura. Sim, nesse caso. Né? Nesse caso, sim. Mas, numa outra carta, por exemplo, na carta festiva, olha o que ele diz. Mas sobre os arianos, né? Quase sempre sobre os arianos. Mas depois dele e com ele estão todos os inventores de heresias ilegais, que de fato se referem às Escrituras, mas não sustentam as opiniões que os santos transmitiram. Olha que interessante. Ele usa a escritura fora da interpretação dos padres, e recebendo-as como tradições dos homens, as opiniões dos santos, né, que é exatamente o que o protestantismo faz. Ele usa a opinião dos padres como tradição de homens. Isso aqui não é infalível. Isso aqui sempre pode estar errado. São homens falando. Né? Ele não considera que o corpo dos padres dizendo seja infalível. Nós católicos consideramos. Né? Se todos os padres falarem em uníssono, né, em consenso, uma certa doutrina, ela é apostólica mesmo que não esteja na Bíblia. Então, olha lá, não sustentam as opiniões dos santos transmitiram, e recebendo-as como tradições de homens, erram, porque não as conhecem corretamente e nem seu poder. Portanto, Paulo elogia justamente os coríntios,
porque as opiniões deles estavam de acordo com suas tradições, que está lá em 1 Coríntios 11:2, que ele está parafraseando. Então veja que interessante. A Escritura é como se fosse uma ponta de lança, que ele briga com os hereges, Atanásio, né? Ele vai lá e fala, eu vou brigar com você com a Escritura. A Escritura não fala isso, a Escritura não fala aquilo. Mas às vezes a pessoa também usa a Escritura. Aí ele pega a outra arma, como se ele pegasse o escudo, e ele fala, não, mas a tradição te bloqueia aqui, você não pode usar a Escritura desse jeito. Então ele briga com as duas coisas. Ele não briga só com a lança da Escritura, vamos pôr assim, né? Uma analogia aqui. Então tem a Escritura e tem a tradição. São duas coisas que ele usa. Às vezes ele fala, isso está errado porque não está conforme a Escritura. Às vezes ele fala, isso está errado porque não é a opinião dos padres. Pronto. É tradição e Escritura, não é só um, só outro, né? Aí vamos lá. Mais uma, que é citado no blog, né? Ó, ele coloca várias passagens, não vou falar todas, tá? Vou pegar só algumas aqui para a gente entender, porque acaba sendo até um pouco repetitivo. Aprendemos somente as coisas que estão na Escritura, porquanto são suficientes e adequadas nesse sentido. Uma carta de Serapião sobre o Espírito Santo. Aí, olha lá, tá até grifado lá no blog, né? Somente as coisas que estão na Escritura. Nossa, como é que fica o sinal da cruz, então, né? O cânon bíblico, não sei, né? Mas vamos ver o contexto. Está falando sobre pessoas que tinham dúvidas sobre a Trindade. Ele diz assim, vocês que são insensatos em todas as coisas, por que não cessam suas perguntas impertinentes sobre a Sagrada Tríade e apenas acreditam que ela existe? Né? Aí ele fala, depois mais à frente, visto que, portanto, tal tentativa é uma loucura fútil, ou melhor, mais que uma loucura, você fica questionando a Trindade, né? Que ninguém faça mais tais perguntas, ou então que aprenda apenas o que está nas Escrituras, pois as ilustrações que eles contêm e que tratam deste assunto, a Trindade, são suficientes e adequadas. Novamente, ele está falando que a Escritura é suficiente e adequada para estabelecer a crença da Trindade. Não está dizendo... Só que ele pega o recorte do recorte, né? E solta a coisa solta, sem contexto, e dá a impressão, olha lá, somente as coisas estão na Escritura, porque são suficientes e adequadas. Fala, nossa, só a Escritura, né? Texto fora de contexto para virar pretexto, certo? Mais uma, e a última, está acabando. Pois a fé verdadeira e piedosa do Senhor tornou-se manifesta a todos, sendo conhecida e lida a partir das Escrituras divinas, na carta 56. Mesma coisa de sempre, gente. Tudo bem, a Escritura, ela fundamenta a fé. Tem dogmas, quase a totalidade dos dogmas são de apoio escriturístico, né? O cânon bíblico, por exemplo, não dá, né? A Escritura não define ela mesma no cânon. Então, o cânon bíblico, por exemplo, é um dogma da religião católica que você não vai encontrar na Escritura. Mas a massiva maioria dos dogmas estão na Bíblia, ou pelo menos são mencionados, ou tem pelo menos um ponto de contato, né? Isso a gente pode dizer, que todos os dogmas têm um ponto de contato com a Escritura, tá? Mas dizer que ela define formalmente ali a coisa ou materialmente, nem sempre. Mas no caso, aqui a fé é verdadeira e piedosa no Senhor, sim. Né, para entender que Cristo é Deus, que existe Trindade, que Ele é substancial ao Pai, a Escritura é totalmente suficiente. Basta só ler a Bíblia de verdade, né, com o coração aberto, que você chega lá. Até podemos, né, eu falei de coração aberto para a tradição apostólica, né, para que a interpretação da Bíblia seja correta. Então, é isso, tá? Ser suficiente para algumas situações não significa que vai ser suficiente para tudo, para toda e qualquer situação possível e imaginável. Bom, fim, conclusão. Primeiro, a gente provou que Atanásio aceitou algumas tradições orais. Aceitou o sinal da cruz, né? Diz que o sinal prova a divindade de Cristo, expulsa demônios, converte os pagãos, proclama Jesus como Salvador. Provamos que ele aprendeu de Santo Antão. Depois a virgindade perpétua de Maria também, que veio de brinde, né? A gente falou. Depois o cânon bíblico, que também veio pela tradição e não pela Escritura, que foi entregue aos pais e preservados e transmitidos. Preservado e transmitido, né? Depois os cânones apostólicos, qual ele resolveu a querela, né? Falou, mas tem um documento dos apóstolos aí que não permite eles me tirar da igreja. Então também outra fonte apostólica que não é a Escritura para resolver o problema. E as declarações da suficiência bíblica de Atanásio são restritas a contextos de briga com hereges, refutação de heresias, posição de verdade de Cristo, mas não está falando numa questão macro e universal, né, de toda a situação possível e imaginável, que é o que o protestante tenta imputar e ler aqui, né? E mais importante, ele nunca confronta a Escritura com a tradição e a igreja.
Ele nunca pega a escritura para desconfiar da tradição dos padres, para desconfiar dos concílios. Ele sempre assume que as coisas sempre vão dizer a mesma coisa. Pode ser de formas diferentes, né? Mas sempre vão concordar, entendeu? Então, um protege o outro, um ajuda o outro, né? Como diz lá na Dei Verbum, de tal forma, eles se ajudam de tal forma que uns sem os outros eles não se mantêm. Né? Bem bonita essa declaração. E, enfim, ele diz que sem os bispos ninguém poderia ser cristão e que a tradição também fundamenta a igreja. Tá? Pessoal, o Contra-sola vai ficando por aqui. Né? Espero que você tenha gostado bastante dessa questão de Atanásio. Atanásio que é um campeão da ortodoxia para nós. Né? E deixe seu comentário se você está gostando dos padres, né? Quer ver quem que você quer ver. A gente está muito feliz de trazer esse conteúdo aqui para você assistir e estudar com a gente, tá certo? Deus abençoe vocês e até a próxima.